Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa neste dia do Senhor, primeiro dia da semana, e nós iniciamos como a Bíblia nos ordena, dedicando, separando, santificando este dia exclusivamente para o louvor, a honra e a glória do nosso Senhor, onde temos a oportunidade de maneira mais intensa, estar em comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos agora de modo virtual, né? Separados, mas unidos pela fé em Cristo. Hoje é o quinto domingo que, por conta da quarentena que vivemos, estamos impedidos de estarmos juntos na casa do Senhor, em nossa casa de oração, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Mas podemos fazer isso por meio deste exercício devocional, o qual nós iniciamos agora, lendo o Salmo 127. O Salmo 127, que é um cântico de romagem de Salomão, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. É herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu gostaria de enfatizar o verso 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. É Deus quem nos protege, irmãos. É Ele quem nos guarda. A nossa segurança, consolo e conforto não estão nas autoridades, não estão nos médicos, na ciência, na medicina, nos remédios. Nós entendemos que Deus se utiliza de todas essas coisas, mas primariamente o nosso socorro, conforto, segurança e abrigo está no nome do Senhor. Vamos orar a Ele, rogando a direção dEle sobre este nosso dia e este momento devocional nosso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tecnologia que nos une e a oportunidade de estarmos juntos por meio deste canal. Que a Tua graça, Deus, possa assistir os Teus servos e o Teu povo, e que, Deus, esta mensagem e esta bênção do Senhor chegue, Deus, aos quatro cantos deste mundo, aonde o Senhor desejar, e que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse tempo aqui, que possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a este nosso Deus grandioso. Vamos cantar este hino de louvor ao nosso Deus, ao Deus grandioso. Maravilhado, os
Olá, irmãs e irmãos, eu saúdo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e os convido para a nossa leitura, para que vocês abram o texto de Gênesis, capítulo 22, onde nós vamos ler do versículo do 1 até o 14. Um texto muito conhecido. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, te somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, Pai Santo. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina por meio da história. Nós cremos, Pai, que o Senhor se revela na história. Sabemos que a maior revelação é a encarnação de Cristo e a morte dele por nós. E somos gratos, Pai Santo, pelo resgate de Cristo na cruz que foi feito, Pai Santo. Nos abençoa e nos dá instrução sobre esse texto lido, texto tão conhecido, Pai Santo. Continua a nos abençoar por meio da leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já dito, esse é um texto bem conhecido. Se você é daqui da igreja da cidade de Dutra, já me ouviu falar sobre ele alguma vez, porque eu tenho um grande apreço por essa passagem bíblica. E antes de começar a apresentar o texto, é importante a gente fazer uma rápida definição. Capítulo 22, versículo 1 fala que pôs Deus Abraão à prova. É importante diferenciarmos em pouquíssimas palavras a diferença entre prova e tentação. Prova é tudo aquilo que o objetivo é nos aproximar de Deus. E tentação é tudo aquilo que o objetivo é nos afastar de Deus. Então, quando Deus coloca Abraão à prova, o objetivo de Deus é aproximar Abraão ainda mais dele. E é interessante, nos primeiros 4 versículos, em que Deus anuncia a Abraão o que ele deve fazer. Chama a atenção, irmãos, que nós que estamos tão acostumados a literatura, filmes, da nossa atual cultura, que é muito diferente do relato bíblico. Quando vemos filmes ou lemos muitos livros de hoje em dia, eles são recheados de detalhes. Você não vê um filme hoje em que esse filme não explique muitas e muitas coisas, até que chegue um momento em que o protagonista tome uma certa decisão. O relato bíblico, ele é um relato que ele traz pouquíssimos detalhes.
Deus não está preocupado em nos explicar os detalhes da prova. Muito mais importante é nós entendermos hoje o porquê dessa prova. Ainda que Abraão, em momento algum aqui, Deus revele para ele qual é o objetivo do que está acontecendo. Do versículo 1, relendo rapidamente o texto, diz o seguinte, Pois Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, oferece-o em holocausto sobre os montes que mostrarei. Estou resumindo aqui. Levantou-se Abraão de madrugada, levou os 2 servos, e no versículo 4 diz, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Por que Deus quis provar a Abraão? Sabemos que a prova serve para nos aproximarmos de Deus. Só que, a princípio, o texto não fala o porquê. Deus havia feito a promessa do nascimento de Isaque. Isaque como aquele que iria levar a descendência de Abraão, que iria formar o povo de Deus. E Deus pede que Abraão sacrifique este filho. Ora, Abraão poderia ter muitos questionamentos nesse momento. Por que Deus está fazendo isso? Só que o texto não fala nada. O texto fala que Abraão foi com seus 2 servos, foi com Isaque e andou por 3 dias. Imagine, irmãos e irmãs, tantas coisas que ele pode ter pensado nesses 3 dias. Fosse um filme de Hollywood ou um livro de hoje em dia, teria muitos e muitos detalhes para contar esses 3 dias. Na Bíblia, tudo isso acontece em um versículo. Ao terceiro dia, ele chegou lá. Muita gente coloca, mas para Abraão ter passado esses 3 dias, é porque Deus fortaleceu a sua fé, Abraão ele acreditava, ele não tinha dúvidas. A Bíblia ensina, irmãos, que somente Deus é perfeito. Qualquer outra figura que não seja Deus tem falhas. O próprio Abraão, em relatos anteriores, tem falhas. Ele tem dúvidas, ele teme a sua segurança, ele não fala que Sara é sua esposa por mais de uma vez, ele se antecipa, ele é impaciente com a promessa de Deus. Então podemos pensar que Abraão não é uma pessoa muito diferente de nós, no sentido de que somos pessoas falhas também, e que nossa fé às vezes pode vacilar. O texto não fala também se Abraão teve uma fé que vacilou, mas podemos imaginar isso. Se fosse você, nesses 3 dias, quantas coisas você iria pensar? Quantas angústias, quantas dúvidas poderiam passar pela sua mente? E no versículo 5, o texto continua. Do 5 ao 8. Então disse Abraão a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Muita gente fala já que Abraão tinha certeza que iria retornar com seu filho. Esse versículo 5 deixa isso um pouco claro. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, foi até o monte, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. No versículo 7, Isaque questiona. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. É interessante, irmãos, que o autor da carta aos Hebreus nos conta que Abraão tinha convicção de que, ainda que fosse necessário, que fosse preciso sacrificar o seu próprio filho, Abraão tinha certeza que Deus iria ressuscitar esse filho. Ok, na teoria falar isso é fácil. Imagine você, mais uma vez. Se Deus pede o seu filho, filho que você ama, em sacrifício, e Deus te promete, ou pelo menos você tem convicção, de que ainda que você faça isso, Deus irá ressuscitar seu filho. Será que é uma decisão fácil? Será que é fácil confiar nas promessas de Deus? Cantamos isso tantas vezes, nós cremos nisso, falamos isso muitas vezes, mas vivenciar esses momentos, com certeza, é muito difícil. E o texto, mais uma vez, ele não nos traz detalhes. Abraão vai com seu filho, sobe no monte, versículo 9 fala, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, Abraão edificou um altar, dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou em cima da lenha. Muita gente questiona, mas Isaque provavelmente não era uma criança nesse momento. Talvez já fosse um jovem, até pela lenha que ele carrega. Será que ele não iria resistir ao seu pai? Será que ele simplesmente obedeceu ao seu pai sem questionar, confiando também em Deus? Tudo isso é possível, irmãos. Só que, mais uma vez, o texto bíblico ele é direto. Ele não faz mistérios, não faz rodeios. Simplesmente fala, Isaque foi amarrado para o sacrifício.
E no versículo 10, em diante, fala que Abraão estava ali disposto e começou a realizar o ato que iria levar seu filho à morte, quando Deus o interrompe. Esse tipo de história é muito interessante, irmãos, porque já ouvi muitos não religiosos falando desse texto. E questionam, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou Abraão à prova? Por que Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho? Algumas pessoas dizem, porque Deus queria saber se Abraão de fato tinha fé. Ora, mas Deus não sabe de todas as coisas? Deus não sabia que Abraão seria capaz de fazer isso? Tenha isso em mente, irmãos e irmãs. Deus com certeza sabia do que Abraão seria capaz. A pergunta que temos que fazer é, eu sempre tenho pedido para vocês fazerem isso, coloque-se no lugar de Abraão. Você acredita que seria capaz de fazer isso? Será que o próprio Abraão acreditava que ele seria capaz de fazer isso? Por que nós passamos por tantas situações de sofrimento? Com certeza foi um sofrimento para Abraão esse processo todo. Ainda que o texto não fala, estamos deduzindo. Mas nós acreditamos que sim, que como cristãos, nós enfrentamos muitos e muitos sofrimentos. Por que isso acontece? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus nos prova tantas vezes com o sofrimento? Há uma expressão do C.S. Lewis, famoso escritor cristão, em que ele fala que a dor é o megafone de Deus, né? É a maneira que Deus fala que não tem como nós não escutarmos Ele. E fazemos essa pergunta constantemente. Por que o sofrimento existe em nossas vidas? Por que tal como Abraão passou por esse teste tão difícil, nós também passamos? O fato, irmãos, está naquela definição inicial que nós fizemos. Todo teste te aproxima de Deus. Deus tem o controle de todo o teste. Deus tem um propósito em todas as coisas. Só que nem sempre Deus revela para nós isso. Cabe a nós confiarmos em Deus. Como nós falamos, é claro que Deus sabia que Abraão seria capaz de sacrificar o seu filho. Mas será que o próprio Abraão sabia que seria capaz disso? Será que o fato de ter vivido essa situação não foi importante para Abraão? Não o tornou mais próximo de Deus? Existem muitas interpretações que tentam dar um porquê dessa prova. Algumas pessoas dizem que Abraão provavelmente, após se relacionar com o filho da promessa, aquele que Deus havia prometido, talvez essa criança, esse menino, esse jovem, talvez, já estaria ocupando no coração de Abraão o lugar que seria de Deus. É uma interpretação, irmãos. Mas, mais uma vez, o texto não nos fala detalhes. Não é o objetivo de Deus explicar para nós tudo o que Ele faz. O que nós temos que saber é que precisamos confiar em Deus. Ainda que nós não estejamos vendo exatamente o que está à nossa frente, nós confiamos. O que essa história nos mostra é que nós, seres humanos, nós somos seres históricos. O que significa isso? Isso quer dizer que nós aprendemos com a nossa história. Nós aprendemos com a história da humanidade. É por isso que o nosso Deus é um Deus que se revela na história. É por isso que Abraão, ter vivido essa história, com certeza mexeu com ele. E quando nós conhecemos essa história, nós também somos afetados por essa história. Não por acaso, o próprio Deus, ao nos ensinar pela história, ele envia o próprio Filho para morrer por nós. Há todo um paralelo entre Abraão ir sacrificar o filho e parar, e o próprio Deus Pai sacrificar Deus Filho, Cristo, em nosso lugar. E nós aprendemos com essa história. Nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar. O fato é que no momento em que, indo para o final dessa nossa passagem aqui, a partir do versículo 12, o anjo chamou Abraão, então o anjo disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus envia o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Isso obviamente nos remete ao sacrifício de Cristo. Por mais difícil que seja a prova que nós tenhamos que viver, Deus já fez a maior de todas as ações por nós,
que é colocar o Cordeiro Santo para morrer em nosso lugar. Esta atitude de Abraão foi mais ou menos 2000 anos antes de Jesus Cristo. Mas já mostrava o quê? Que é necessário que nós tenhamos confiança em Deus. Nesses tempos que temos vivido, irmãos e irmãs, de Covid-19, com a quarentena, do coronavírus, tudo isso, que lição que esse texto aqui nos traz? Eu gostaria de destacar pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, como já foi dito muitas vezes aqui por mim, nós somos seres históricos. Nós aprendemos vivendo a história. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como Abraão, nós temos uma promessa. Deus nos guarda, Deus está conosco. Testes existem, irmãos. Testes que nos aproximam mais de Deus. Certa vez eu ouvi um ditado aqui na igreja, um ditado simples, mas muito verdadeiro, que dizia: só é aprovado quem é provado. Então a prova era para mostrar que Abraão ele pode ser aprovado por Deus, ele pode se aproximar ainda mais de Deus. E nós aprendemos pela história. Abraão com certeza era antes dessa situação de sacrificar seu filho, e depois dessa situação com certeza ele passou a ver Deus de outra maneira. Ele passou a ter uma outra relação com Deus. Então, primeira coisa é essa. Somos seres históricos. Segunda coisa, ou segundo ponto, melhor falando, que eu gostaria de passar para os irmãos. Nós nem sempre sabemos o porquê de um teste. Nessa situação de quarentena, com todas as dificuldades que temos passado, com todos os desafios, a questão do comércio, a questão dos empregos, a economia do país, isso com certeza traz preocupação para todos nós, irmãos. Mas o fato é que muitos dizem: Deus tem um propósito. E cremos nisso, Deus tem um propósito. Agora, qual é o propósito de Deus em tudo isso? Sabemos que lá no final é que nós nos aproximemos mais dele. Agora, exatamente cada detalhe do que Deus quer nos ensinar, Deus não nos diz. Deus não tem obrigação alguma de nos explicar. Podemos lembrar aqui o caso de Abraão, mas podemos pensar também o caso de Jó. Nos 2 casos, Deus trouxe uma série de testes sobre esses 2 homens. E ambos se aproximaram, com certeza, ainda mais de Deus. E muitas vezes eles não entenderam o porquê do teste. Então, somos seres históricos. E nem sempre nós sabemos o propósito, cada detalhe do propósito de Deus nos testes que nós passamos. Isso nos faz pensar o quê? Que temos a promessa. Então nós temos que também confiar. A confiança tem que ser algo constante. Terceiro e último ponto, irmãos. Passar pelo teste indica que a nossa fé ela está em desenvolvimento. É como se Deus olhasse para Abraão e dissesse: não se acomode. Quando nós nos acomodamos numa situação da nossa vida cristã, isso indica que parece que chegamos no ponto máximo. Pensemos no próprio Abraão, talvez já com uma idade tão avançada e com o filho da promessa já crescendo, ele poderia pensar: já tenho a relação com Deus máxima, Talvez não há mais o que desenvolver na minha vida com Deus. Não estou dizendo que Abraão tenha dito isso, tá, irmãos? É apenas uma hipótese. Mas o fato é, a nossa fé, ela nunca para de se exercitar. Nós sempre que vamos passando por teste, vamos vivendo essas situações, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Então é perigoso, irmãos, você se acomodar. Às vezes você pode pensar: mas eu cresci na igreja, meus pais, meus avós são de igreja, eu já conheço a Bíblia, eu já li. Mas você sempre pode desenvolver ainda mais a sua fé. Os testes que Deus nos coloca sempre servem para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Não é o caso da nossa pregação, mas já citamos aqui o caso de Jó, que era uma pessoa que ninguém era como ele. E depois de tudo que ele passa, ele ainda fala: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Ou seja, a relação se tornou ainda mais próxima, ainda mais íntima. O fato é que Abraão poderia achar que não há mais nada para aprender. Mas Deus sempre nos quer ainda mais próximos dele. Portanto, esses 3 pontos são: somos seres históricos, irmãos. Aprendemos com a nossa história. Aprendemos com a história da Bíblia. Aprendemos com a história de outros irmãos de fé. Segundo ponto: Deus nem sempre
revela os detalhes dos testes. Deus nem sempre revela para nós os detalhes do seu propósito. Nós temos que confiar. E o terceiro e último ponto. A nossa fé, ela está em constante desenvolvimento. Passar pelos testes é fazer com que a nossa fé se desenvolva ainda mais. Que nos aproximemos ainda mais de Deus e tenhamos uma vida de mais intimidade em comunhão com Ele e uns com os outros. Que nosso Deus nos abençoe, irmãos, com esta palavra. E que possamos, de fato, assim como Abraão, nessa situação difícil que temos vivido, não tão difícil quanto a que ele passou, mas usar tudo o que temos vivido agora para aprender e nos aproximarmos ainda mais de Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, aplica, Pai, esta palavra em nosso coração. Esse texto tão conhecido, Pai, tantas vezes lido por nós, tantas vezes interpretado com dificuldades, Pai. Mas o Senhor tem falado conosco por meio desse texto, por meio dessa história, Pai. Nos ensina por meio dessa história. Nos ensina por meio da nossa história, Pai Santo. Trabalha os nossos corações, que possamos nos conhecer ainda mais e perceber o quanto precisamos de Ti, o quanto queremos e precisamos estar mais próximos de Ti. Cuida aqui da igreja da cidade de Dutra, Pai Santo, nessa situação tão difícil que temos vivido. Cuida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Abençoa, Pai Santo, o nosso país. Que possamos todos, Pai Santo, desde a mais alta autoridade, a pessoa mais simples, entender que o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor tem um propósito, ainda que a gente não entenda. Ainda que estejamos sofrendo. Mas o Senhor há de cuidar de nós. E esperamos, Pai, ter uma vida cada vez mais íntima contigo. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Fica conosco. Amém. Diante dessa mensagem que acabamos de ouvir com o nosso irmão presbítero Flávio, vamos cantar esta canção que representa bem o que nós acabamos de ouvir aqui, apontando para a nossa confiança no Senhor. Cante conosco, vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, concluindo então este nosso exercício devocional deste domingo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de mesmo à distância, juntos ouvirmos a Tua palavra tão confortante aos nossos corações, ouvirmos louvores e falarmos contigo por meio da oração. Ó Deus, abençoa o Teu povo que talvez cansados, fadigados da situação a qual vivemos,
sofrendo, Deus, com a saudade e a distância dos irmãos e amigos. Mas nós rogamos, Deus, que o Senhor renove a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Como acabamos de ouvir e cantar, que o Senhor de fato seja a nossa fonte segura e abrigo, Deus. E que a nossa confiança e a nossa fé não seja abalada, Deus, independente das circunstâncias. Dá-nos uma semana de paz, Deus, em Tua presença, livrando-nos, Deus, de todo mal. Continuamos rogando ao Senhor que o Senhor livre especialmente o Teu povo, os nossos irmãos aqui da igreja em Cidade Dutra, especialmente, Deus, os nossos idosos e todos aqueles que se encontram no grupo de risco. Que o Senhor continue protegendo, Deus, guardando e livrando-os. Ó Pai, ameniza, Deus, esta crise, esta pandemia em nosso país, para que logo em breve nós possamos estar juntos, unidos mais uma vez na Tua casa, juntamente com os nossos irmãos, familiares e a nossa vida no trabalho, na escola. Ó Deus, que a Tua graça nos ajude e nos assista enquanto isso não acontece. Ó Deus, agora nos despede com a Tua bênção e paz. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre você, sobre a sua vida e te dê uma semana de paz. Lembrando sempre que é muito bom que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, curta também esse vídeo aqui e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. A nossa intenção aqui é a glória de Deus, fazer com que essa mensagem e a propagação do Evangelho e, consequentemente, também anúncio por meio da nossa igreja chegue aonde Deus desejar conforme a sua vontade. Que Deus derrame graça sobre você e te dê paz.